O que está em discussão é qual é a relação em que a política terá com o crime organizado. E nesse sentido, ter TH Joias, que veio para essa casa legislativa, através de uma manobra do governo de Cláudio Castro, revela muita coisa. E isso tem que ser investigado. Nós não podemos aceitar e naturalizar, eu vi aqui inclusive alguns deputados, presidente, falando como se fosse algo pessoal e subjetivo, quando nós, como parlamentares, cuidamos e tratamos da objetividade social. Não existe qualquer possibilidade de nós trabalharmos sem a razoabilidade dos fatos. A razoabilidade dos fatos coloca abertamente que as ligações de TH Joias com o Comando Vermelho e com o crime organizado precisam ser punidas severamente. Assim como nós também não podemos nos omitir diante das relações da política com o crime organizado. Ter nesta votação é a expressão, e o meu voto foi pela manutenção da prisão, é porque a sociedade ela cobra, e ela cobra responsabilidade. Não deveria ser aqui um debate entre direita e esquerda, mas sim ser um debate entre aqueles que acreditam que é necessário desmontar o crime organizado e entre aqueles que acreditam que a sociedade tem que ter um programa de segurança pautado na lógica da inteligência. Infelizmente, nós vemos constantemente a extrema-direita que vem aqui vocerar, discursar e fazer ataques, defendendo ódio e defendendo assassinato de pessoas, falando de que crimes são crimes de colarinho branco, têm que ser relativizados, enquanto crimes na ponta, simplesmente traçados pelo narcotráfico, precisam também ser relativizados. Nós não temos relativização de nenhum crime. Nós não trabalhamos com a lógica de que pode passar pano para algumas situações. Não é assim que nós devemos atuar e não é desta forma que nós fomos eleitos. Diariamente a gente vem aqui, utiliza o exercício do expediente, utiliza do espaço das comissões, utiliza das nossas prerrogativas parlamentares para combater o crime organizado. Porque a gente sabe que nas favelas e periferias é onde as pessoas mais sofrem com essas quadrilhas. É onde os nossos jovens são aliciados, é onde o crime organizado consegue estruturar o seu funcionamento, bem como no sistema penal. Mas aqui, combate ao crime tem que ser um debate sério. E falar que é um debate sério é que incursões e operações na favela para ir atrás do varejo de droga, para ir atrás do varejista, não vai resolver. Não vai resolver porque as condições de ausência de dignidade e de cidadania da favela fazem com que o tráfico e o crime muitas vezes seja a única solução. Então, olha a diferença dos dois pesos e das duas medidas. Falamos de um sistema extremamente punitivo para quem vem da favela, para quem comete, para quem é da base dessas organizações criminosas. Já ouvi aqui todo tipo de falácia, inclusive que execuções sumárias feitas pela polícia são devidas. Então, a incompreensão do Código de Processo Penal, dizendo que a ponta de fuzil de um policial é a vara de execução penal, tudo isso, todo tipo de jargão punitivista a gente já ouviu por aqui. Mas, de outro lado, quando a gente fala de fato de combater o crime do colarinho branco, quando a gente fala de fato de combater quem faz as armas e as drogas chegarem na favela, aí falamos de um Estado plenamente democrático de direitos. Então, não dá para ter dois papos. Não dá para ter dois pesos e duas medidas. A casa demonstra que uma política marcada pela letalidade, a incapacidade de enfrentar o crime organizado, e a gente já trouxe isso aqui, quando a gente vê, obviamente,
o governador Cláudio Castro, que andava de braços dados com o TH para cima e para baixo, inclusive em lançamentos e entregas de veículos para a polícia, assim que TH, e o TH só esteve nessa casa porque o Bacelar fez manobras para garantir que ele fosse deputado. Isso a gente não pode esquecer. Mas mais que isso, quando TH vira o grande amigo do Cláudio Castro e é preso pela Polícia Federal, graças à Polícia Federal, a gente tem rapidamente o governador Cláudio Castro fingindo que combate o crime organizado, matando 122 pessoas, incluindo policiais, na operação no Complexo do Alemão e da Penha. Então, não há o que fingir nesse momento. É claro, Cláudio Castro que andava de braços dados com TH preso, suja a imagem de Cláudio Castro. Cláudio Castro limpa a sua imagem com o sangue de 122 pessoas, incluindo 5 policiais. Foi isso que foi feito. Não à toa, agora, o governador Cláudio Castro é ovacionado, é aplaudido da igreja. Ora, vocês que aí acreditam em Jesus Cristo, aplaudindo quem matou 122 pessoas. Então, é um absurdo que a gente está vendo no Rio de Janeiro. Cláudio Castro não combate ao crime, ele não combate o crime. A gente viu isso aqui na votação, por exemplo, do pacote de benefícios para a Refit, a refinaria de Manguinhos, do amigo do Cláudio Castro, Ricardo Magro, que inclusive é o maior sonegador da história do Brasil. Ricardo Magro teve 95% da sua dívida do Estado, garantindo aí um desconto para pagar a dívida do Estado. Ora, sem contar o que a gente viu com o Banco Master. Cláudio Castro investindo o seu dinheiro num banco que é fraudulento, que tem ligações criminosas absurdas e que hoje também o seu dono está sendo investigado. Então, toda uma situação de criminalidade de quem? Do colarinho branco, daqueles que vestem terno e gravata, daqueles que sonegam impostos, daqueles que lavam dinheiro, inclusive o dinheiro do tráfico de armas, do tráfico de drogas. Então, Cláudio Castro não quer combater o crime. Então, hoje, o que votamos aqui foi para que as investigações pudessem seguir o seu curso, que pudessem garantir, não garantir que essas intervenções políticas que sempre houveram nas investigações ocorressem no Estado do Rio de Janeiro. Então, sem dúvida nenhuma, a Assembleia Legislativa presta um desserviço e o nosso voto foi pela manutenção da prisão, entendendo que toda e qualquer investigação precisa ter transparência, precisa resguardar as instituições, mas mais que isso, precisa estar comprometida com aquilo que a população espera, o combate ao crime organizado de maneira concreta e sem que a população continue sofrendo como sofre com o crime no Estado do Rio de Janeiro. O tema que mais assola e aflige população fluminense, que é o combate sério, organizado, a insegurança pública, em todos os seus tentáculos, na sua coluna vertebral, possa ser a conquista efetiva desse chamamento de responsabilidade. E também para que a investigação transcorra respeitando o direito à ampla defesa, ao contraditório, o rito processual que afaste qualquer alusão à obstrução de justiça. Nós votamos não. Pela manutenção da decisão judicial, pelo curso das investigações e por um Rio de Janeiro que saia das páginas dos noticiários políticos como o Estado que, com maior conivência entre crime organizado e política, impediu o avanço sério das investigações, possa agora vir a ser o Estado que apresenta com força de correção as soluções mais contundentes. O Estado onde o feminicídio político de Marielle Franco, como bem lembrou a deputada Renata Souza, ocorreu com comprovada intervenção dos agentes policiais e do poder público, em especial de parlamentares eleitos. Esse não é o exemplo que o Rio de Janeiro precisa dar, essa não é a relação que protege o exercício parlamentar e, portanto, o voto não
visa uma mudança de curso na história e uma reafirmação do nosso combate intransigente a toda forma de criminalidade e a conspurcação dos poderes que há muito tempo assolam o Estado do Rio de Janeiro. Que as investigações sejam firmes, tranquilas, que todos os envolvidos possam apresentar as suas declarações, que tenham os seus direitos resguardados e que assim nós possamos fazer justiça efetiva. Muito obrigada, senhor presidente.